Olá, irmãos, bom dia. É uma satisfação estar com os irmãos nesta manhã deste domingo para juntos aprendermos a palavra de Deus, juntos estudarmos esta lição. Não é? Para mim é uma satisfação tremenda e um privilégio, é claro. Também dizer para os irmãos que estou com muita saudade dos irmãos, ok? E como brincávamos nas aulas, né? Ao final eu dizia: deixe o seu like. Hoje eu quero pedir para, além disso, você também deixar o seu comentário, identificar-se, falar sobre suas dúvidas, falar quantas pessoas estão assistindo esta aula com você, tá bom, irmãos? E que Deus possa nos abençoar no nosso entendimento, ok? Então tá, vamos dar início à aula, mas para isso é preciso que nós oremos, ok? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nossas vidas nesta manhã e que traga para nós entendimento, luz, para o desenvolvimento desta lição, que o Senhor mesmo defendeu a palavra de Deus, que o Senhor mesmo provou que ela é verdadeira, que o Senhor mesmo atua dentro de nós através dela. É no nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Muito bem. Estamos iniciando a aula, como já falei, tendo como pilar a teologia sistemática e a temática é o Espírito Santo. A aula de hoje tem como tema o testemunho interior do Espírito Santo. Amém? Nós vamos Mas antes de começarmos a difundir a nossa aula, nós vamos fazer um resumo da aula passada, ok? Na aula passada entendemos que essa aula que foi dada pelo presbítero Wesley, não é? O resumo da aula diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal. Que se aprendeu, ok? Que a Bíblia usa pronomes pessoais ao referir-se ao Espírito Santo. Que a obra do Espírito Santo tanto requer como exibe personalidade. E sendo assim, o cristão pode experimentar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo deve ser cultuado e obedecido, ok? Os textos bíblicos de hoje, irmãos, estão em João 16:13, Atos 5:32, Atos 15:28, Romanos 8:16, Gálatas 5:16-18. Muito bem, para que fique mais prático, eu resolvi fazer slide com os versículos. Então, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, ok? Então vamos lá. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Atos 5:32. Lendo: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 15:28. Lendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Romanos 8:16. Lendo: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Gálatas 5, 16 a 18. Lendo: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito uns com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Este foi o nosso texto bíblico. Se você não pôde acompanhar comigo a leitura, anote, ou depois você, com calma, você vai e lê na sua Bíblia, ok? A lição de hoje começa falando sobre um tribunal com júris, não é? E diz assim: em qualquer tribunal de júri que inclua testemunhas, o depoimento delas é crucial para o caso. O testemunho é importante porque se destina a ajudar-nos a chegar à verdade sobre o caso. Em alguns julgamentos, o depoimento de algumas testemunhas é questionado em razão de o caráter delas ser suspeito. O testemunho de um psicopata mentiroso tem pouquíssimo valor. Para que o testemunho tenha credibilidade, a testemunha precisa ser confiável. Pensando sobre isso, imaginemos um grande tribunal onde é necessário, de fato, algo ser provado. Então, como já acabei de ler, né, é necessário que, de fato, a testemunha seja uma testemunha ímpar, uma testemunha que realmente seja uma pessoa de bom caráter, é claro, porque senão não seria uma testemunha confiável, conforme nós lemos. Mas nós temos, na continuação da nossa lição, que diz o seguinte: uma testemunha confiável, que no caso, Deus como testemunha. Quando Deus testifica sobre a verdade de alguma coisa, seu testemunho é certo e totalmente inquestionável. Bem diferente da primeira parte que nós lemos com relação a um possível testemunha que ela não seja confiável, né? Então nós temos aqui Deus testemunhando algo, e esse algo possivelmente não vai haver nunca quem prove ao contrário, né? Porque é certo e totalmente inquestionável. O testemunho que Deus tem, né? Que tem Deus, o testemunho que tem Deus como autor não pode falhar. E de fato, não pode falhar. Ok? Ele é de fato uma testemunha infalível. Procede do caráter mais elevado possível, da fonte mais profunda de conhecimento e da mais suprema autoridade. A confiabilidade do testemunho de Deus fez Lutero certa vez declarar: o Espírito Santo não é cético. As veracidades que o Espírito Santo revela são mais certas do que a própria vida, disse Lutero. Eu trouxe para nós nesta manhã alguns argumentos teológicos relacionados ao Deus Espírito Santo, né? Ou seja, dentro do campo da argumentação da teologia sistemática, há uma lógica simples e irrefutável a partir de Deus, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é chamada de Espírito da Verdade, e está em João 16, 13, a qual não pode errar, conforme 1 João 4 e 6. Ok? O primeiro ponto, né, da argumentação diz assim: aquele que é a fonte da verdade não pode estar no erro. E o segundo ponto é: a Bíblia
é uma expressão do Espírito da Verdade. E o terceiro ponto, que é assim, a revisão dos outros dois primeiros, né, que diz assim: aquele que é a fonte da verdade não pode estar no erro, e a Bíblia é uma expressão do Espírito da Verdade, logo a Bíblia não pode estar no erro. Ok? Os autores da Sagrada Escritura foram compelidos pelo Espírito Santo. Aí está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Expressar os escritos soprados por Deus, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, os quais são considerados procedentes da boca de Deus, Mateus 4, 4. E Davi disse: o Espírito do Senhor falou por minha boca, 2 Samuel 23, 2. Ok? Porém, se este é o mesmo o caso, não é? Da mesma forma que o Espírito da Verdade é incapaz de expressar mentiras, a Bíblia também não poderá. Testemunho interno. Vendo estes textos, parece fácil crer na Bíblia, na verdade? Parece muito fácil crer na Bíblia, porque são aprofundados, né, esses versículos que foram citados aqui, e prova dentro da própria Bíblia, provado por Deus, de que ele é verdadeiro. O próprio Espírito Santo atestou isso. Então parece muito fácil crer na Bíblia, né? Mas isso, hoje, porque nós já temos o conhecimento, já temos o Espírito Santo em nós, então parece muito fácil, parece fácil demais, ok? O Espírito Santo fornece um testemunho que acontece dentro de nós. Ele testifica ao nosso espírito que a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de sua importância, o testemunho interno do Espírito Santo está sujeito a equívoco. E um desses equívocos diz respeito a como nós defendemos a veracidade da Bíblia. Precisamos fornecer uma apologética, uma defesa para a Sagrada Escritura que se baseie em evidência da arqueologia e da história? Alguns acham que não. Alguns acham que não tem essa necessidade. E alguns interpretam de forma errada a doutrina do testemunho interno, dizendo que a apresentação de evidências para a veracidade da Bíblia é desnecessária e até mesmo contraprodutiva. Ou seja, pode dar um resultado ao contrário, né? Tudo que precisamos, diz ele, tudo que precisamos é descansar no fato de que o Espírito Santo nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto em declarações bíblicas diretas quanto em sua obra interna de confirmar a veracidade da Escritura. Muito bem. Quem defende essa tese, né, aqueles que defendem esta posição, ou seja, geralmente querem salientar que a autoridade da palavra de Deus depende do próprio Deus, né, e creem que sujeitar a sua palavra à prova empírica é fazer a veracidade da Bíblia depender da nossa própria capacidade de avaliar suas reivindicações a respeito da verdade. Mas quando estamos falando de prova para a veracidade das Escrituras, não estamos falando sobre a autoridade da palavra de Deus, mas de como nós sabemos quais livros que reivindicam ser a palavra de Deus vieram de fato dele. Nós precisamos de algum tipo de testemunho objetivo para determinar se a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todos eles reivindicam ser a palavra de Deus. Então o que vai diferir aí é esses estudos dentro, da arqueologia, dentro dos fatos, que está dentro da própria Bíblia, e fora dela também.
Então, quando eles dizem, né, que a sua Bíblia é a Bíblia verdadeira, aí é onde entra a necessidade de fazer essa apologia, de fazer apologética, de criar estudos, não é, com relação à nossa Bíblia, para que não fique nenhuma dúvida relacionada a quanto a nossa história dentro da Bíblia. Tá? Quando você começa a ler a Bíblia, desde Gênesis, você vai vendo como as coisas foram acontecendo, a criação do mundo, essa coisa toda, como Deus foi fazendo, foi criando o seu povo, ele foi, né, desenvolvendo, chegando em Cristo, e aí segue os apóstolos falando sobre o caminho, falando sobre... E só diante de estudos mais aprofundados é que se tira, se extrai dali a verdade, vamos dizer assim, vou chamar de verdade mecânica, né? Porque ela tem, né, essa possibilidade de provar fisicamente muitas coisas, né? Fisicamente, de que a Bíblia é de fato o livro da nossa regra de fé e prática. Ok? Muito bem. Rejeitando evidências. Seres humanos são peritos em rejeitar evidências subjetivas quando elas não confirmam seus preconceitos. Não importa quão clara e convincente seja a evidência. Algumas pessoas não serão persuadidas por nenhuma das provas do mundo. E sabem por quê? Elas não estão verdadeiramente abertas para a evidência. A maioria das pessoas rejeita o cristianismo não por falta de evidência. A prova de fontes externas a respeito da verdade do relato bíblico é muito grande, como eu falei. Não só dentro da Bíblia, mas fora da Bíblia, a parte arqueológica e muitas outras coisas, né? O povo judeu mesmo, que é uma coisa física que está, né, bem presente na nossa vida, e a Bíblia fala muito deles, aliás, a Bíblia fala deles, né, como povo de Deus, né? Então a gente vai vendo isso aí e vai percebendo, né, que todo o conteúdo da Bíblia está, né, caminhando e para assim, não deixar dúvida nenhuma, ok? Não deixar dúvida nenhuma com relação à veracidade da Bíblia. Na realidade, a verdadeira questão é moral, tá? Não é falta de provas, não é nada que venha trazer assim, mas a Bíblia ela é escrita por homem, ok, mas aí também tem uma teologia sistemática, também tem uma parte lá que fala assim, tudo bem, mas o homem não peca toda hora, o homem não, ou melhor, não é peca, o homem não erra toda hora, porque o homem erra, ok, mas o homem não erra toda hora, nem toda hora o homem está errando, tem um momento certo. E quando o Espírito Santo está no homem, dificilmente, assim, vai errar, é claro, mas vai ter um pouco mais de freio, né, nesses erros, ok? A pessoa não reconciliada com Deus, em Cristo e vivendo em desobediência, não quer que seja verdade, que é a declaração da Escritura de que Deus possui pleno e final direito sobre sua vida. Então, irmãos, ela quer se livrar desse livro o mais rápido que puder, ok? Não vai admitir jamais que essa palavra seja a palavra que vai, né, a palavra que vai de fato dirigir a sua vida, ter o controle sobre a sua vida, né? Então ele vai querer o mais rápido possível se ver livre dessa palavra, que também o acusa, né? Também o acusa. Muito bem. E aí que o testemunho interno do Espírito Santo entra, né? Ou do Espírito entra. Apenas aquele que Deus, Espírito Santo, regenerou, se submeterão à Escritura como sua palavra inerrante e infalível. O Espírito Santo não nos dá um novo argumento para a verdade da Bíblia, mas ele confirma que o nosso coração
a verdade da Escritura como ela é demonstrada, tanto nas marcas internas da Escritura, né? Provas objetivas para a Bíblia são muitas e convincentes, mas elas não podem forçar pessoas a crerem contra a sua vontade. Viu? O maior conhecimento que se tenha da Bíblia, você pode até ler a Bíblia e tal, para alguém, a pessoa tal, não sei o que, mas por mais que a pessoa entenda que tudo que está na Bíblia ali, entendeu? Possa ser verdade, ou de fato é verdade, mas ela só crê, ela só consegue crer se o Espírito Santo estiver nela. Pecadores só são persuadidos a receberem a Bíblia como a palavra de Deus quando o Espírito Santo muda seus corações, viu? E lhes dar a certeza de que eles podem confiar no que a Escritura diz. Por si próprio, mesmo, ninguém jamais. Ninguém jamais. E isso me lembra quando eu conheci a Cristo. Fui ouvindo a palavra foi entrando no meu coração. Foi entrando no meu coração. Eu sabia que a palavra era verdadeira. Eu sabia que a palavra, e sentia que a palavra me trazia segurança, me trazia algo de bom. Mas eu não conseguia me juntar ao povo, eu não conseguia me decidir, eu não conseguia nada. Até que um dia o Espírito Santo fez isso acontecer na minha vida. Porque só Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais brilhante seja a leitura que você faça, o entendimento que você tenha, mas não pode mudar a tua vida. Só o Espírito Santo, com seu testemunho interno, pode fazer isso. O teólogo reformado João Calvino ensinava que, apesar de as Escrituras manifestarem sinais claros e inquestionáveis da sua autoridade divina e exibir evidências satisfatórias da sua origem divina, essas evidências não nos persuadem plenamente, até que, ao menos que, sejam seladas em nosso coração por meio do testemunho interior do Espírito Santo. Mesmo que sejamos capazes de fornecer provas objetivas e conclusivas sobre a verdade das Escrituras, isso não é garantia de que as pessoas irão crer nela, aceitá-la ou abraçá-la. Para que seja persuadido quanto à verdade da Escritura, precisamos da ajuda do testemunho interior do Espírito Santo. Ele nos leva a concordar com as evidências irrefutáveis da verdade da Bíblia ou aceitá-la. Viu? Só o Espírito Santo, só Ele é quem faz isso em nossas vidas. A pessoa que diz, eu tenho fé em Deus, eu sei que Jesus Cristo morreu por mim, e chora quando nós falamos e sente uma emoção, mas não sente de fato no coração o fogo do Espírito Santo. Não sente no coração a vontade, porque só vontade não dá, desejo de seguir a Cristo. Confiabilidade, só o Espírito Santo nos dá. Muito bem. Muitas pessoas veem a fé em Jesus Cristo muito tempo antes de serem capazes de elaborar a teologia da regeneração e convenção. E não são poucos, né? As pessoas que... Eu, por exemplo, quando conheci a Cristo, né? Quando de fato eu pude me juntar ao povo de Deus, teologia para mim era uma palavra que estava muito além do meu alcance, entendeu? Muito além do meu alcance. E a teologia da regeneração e convenção, muito além, né? E aqui ele continua dizendo assim, lentamente nós percebemos que o que parecia um ato simples, crer em Cristo, foi na verdade uma experiência complexa da atividade divina. O Espírito Santo precisou ser secretamente ativo, uma vez que ninguém pode dizer Senhor Jesus
senão pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Entrelaçada nesta obra de graça, então, está a atividade despercebida do Espírito, conforme ele nos convence de que as Escrituras, não é? Nossa fonte última para conhecer a Cristo, são uma palavra de Deus. Vir a esta convicção também parece simples e fácil, mas quando examinamos de perto, revela uma complexidade similar da maravilhosa atividade divina. Como eu disse, no dia em que você ouve a voz do Espírito Santo, transborda dentro de você uma alegria tremenda, porque os seus olhos se abrem, a sua mente chega a pular de alegria, de perceber que de fato parecia fácil, mas isso tornou-se fácil, né? Fácil, porque o Espírito Santo em nós transbordou este conhecimento. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo. E eu deixei como conclusão para nós a última parte da nossa lição, que diz assim: o testemunho interno do Espírito não é uma fuga para o misticismo, nem um escape para o subjetivismo, né? No qual os sentimentos pessoais são elevados a condições de autoridade absoluta. O testemunho do Espírito Santo é a palavra de Deus. Ele chega a nós com a palavra e por meio da palavra. Não é um testemunho separado ou desprovido da palavra. Assim como o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, confirmado sua palavra em nós, conforme Romanos 8,16, assim ele também nos assegura internamente. Romanos 8,16. Vou ler para nós. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se não houver essa comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, meu amigo, a coisa, como diz por aí, a coisa fica feia. Ok? Então tá, irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Desculpe aí os meus erros, desculpe aí que eu estou de fato ainda muito nervoso com relação a isso, porque, como disse o Wesley, eu tenho que falar também, é máquina, interação máquina-homem aqui, né? Máquina e humano, e realmente você falando aqui pro meu quarto aqui, pro meu ventilador que faz barulho, falando para... É muito difícil, mas que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Me perdoe se eu errei em alguma coisa, como eu disse, ainda estou muito nervoso, mas foi um prazer poder estar com vocês, ok? Ainda temos aqui umas perguntinhas aqui, tá? São apenas 6 perguntas. Você pode responder lá quando você não esqueça de fazer seu comentário e também responder as perguntas, né? E deixar a sua dúvida com relação às perguntas, com relação à própria lição, ok? Ah, mas o professor Severino hoje não explicou muito bem, que ele estava isolado dentro do quarto dele e de repente ele tem a fobia e tal, eu queria que o senhor me explicasse mais sobre isso. Aí não sou eu. Vamos preparar de repente uma resposta, mas todo o corpo de professor está imbuído nesta nova modalidade que ela é de fato um tanto passageira, acredito eu. Então as perguntas são a seguinte: a primeira, por que a figura da testemunha é importante? A segunda, como acontece o testemunho do Espírito ao nosso Espírito? Como é que podemos, número 3, como é que podemos ter a certeza de que somos de fato filhos de Deus? Pergunta 4, é possível alguém converter-se apenas lendo a Bíblia, sem que alguém lhe explique o seu significado? E por quê?
Quinta pergunta: é possível uma pessoa ouvir a pregação clara do Evangelho e não apresentar nenhuma reação ou resposta a esta mensagem? E por fim, a número 6: não é perigoso confundirmos nossos sentimentos com o testemunho do Espírito? Como podemos diferenciar entre um e outro? Então, vá lá, faça seu comentário, deixe o seu like, fale sobre as suas dúvidas e se identifique. E identifique quantas pessoas está assistindo com você. Que Deus possa nos abençoar durante toda esta semana. Amém.